E se Lamine Yamal vencesse a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha? Lembrando que essa é a primeira Copa do Yamal, tá? Simplesmente a primeira Copa do cara. Já pensou, ele vence Yamal aí que... Depois do surgimento do Mbappé, teve o Neymar, depois veio o surgimento do Mbappé, lógico, vieram muitos craques nos últimos anos, mas eu acho que de todos os jogadores o que existe a maior expectativa. O Yamal, para mim, é o jogador sensação do futebol mundial em questão aí de revelação. Eu acho que o termo, inclusive, revelação já nem cabe mais para o Yamal. Já nem cabe mais para ele. E aqui tá o vídeo do canal, ó, Ataco Fute. Como eu sempre costumo fazer, vou me inscrever no canal antes do vídeo começar. E ó, deixar o like. Link do canal Ataco Fute e se Lamine Yamal vencesse a Copa do Mundo, vamos estar aqui na descrição. Bora pro vídeo. Vamos lá. E se o Lamine Yamal vencesse a Copa do Mundo de 2026? Já estamos falando de um dos maiores jovens da história do esporte, um jogador que desde a primeira vez que pisou em campo já provou ser diferente, mas se ele vence uma Copa, será que já dá pra colocar ele nas conversas entre os gigantes? Calma, a gente já vai entrar mais nesse debate, mas antes a gente tem que ver se a Espanha e se principalmente ele estão prontos. A minha resposta pessoal é sim. Se a gente for olhar pro ciclo como um todo, talvez a Espanha seja o... Só pra frisar, eu tô fazendo esse react aqui um dia antes da semifinal entre França e Espanha, tá? Hoje é segunda-feira, o jogo é na terça-feira. Amanhã. time mais preparado a vencer a Copa. O que joga eles pra trás nesse momento são as lesões, incluindo a do próprio Yamal. Mas mesmo assim, ele voltando e estando disponível vai ser um dos maiores pesadelos de qualquer seleção no Mundial. Isso porque ele já tá muito consolidado, ele não é uma futura estrela, ele já é uma estrela. Inclusive, mesmo ele sendo muito jovem, tem como a gente montar uma linha narrativa. Eu não vou começar pelo ponto que ele tá mais consagrado, e sim por um jogo antes desse que mostra como ele já estava pronto para jogos grandes. Voltamos pro início de 2024. Lamine já era considerado uma promessa, mas ainda não tinha o status que tem hoje. Se é o jogo contra o Brasil, misericórdia. Acho que a zaga era Fabrício, Bruno e Beraldo. Meu Deus do céu. Fabrício, Bruno e Beraldo. E acho que a dupla de volantes era João Gomes e André. Esse jogo, inclusive, tem gol do Endrick. Jogo no Bernabéu, nossa. O que ele fez ali jogando pela direita, meu Deus. 16 anos e enfrentaria o Brasil como titular dentro do Santiago Bernabéu. Por mais que fosse um amistoso, seria totalmente compreensível se ele sentisse o jogo, só que isso não aconteceu. Um jogador que toda vez que pegava na bola dava medo, impossível de marcar, um contra um excelente. Em um jogo com Vini Júnior, Rodrigo e jogadores mais consolidados, quem teve mais dribles certos foi ele, sendo também o jogador que mais sofreu faltas com 4 e o jogador com mais vitórias em duelos, foram 11. Um desempenho impressionante naquele jogo que foi um empate em 3-3. Não parecia que ele tinha 16 anos aqui. Não tô falando nem de forma física, não. Porque hoje tem jogador de 13 anos que parece que já tem 20. Tô falando do mental do cara. Do mental do cara. Tá louco. Tá louco. Parecia que o Yamal tava jogando contra a Bósnia. Sei que hoje em dia o Brasil não tem mais o respeito que tinha, né? Só que, irmão, pô, ainda é o Brasil, né? E pro Yamal tanto fez como tanto faz. Isso com 16 anos. Tá, desculpa, eu não vou comparar ele com o Vini com a camisa de uma seleção, porque o Vini pelo Brasil é ridículo, mas o ponto não é exatamente esse. Naquele dia, inclusive, a gente também viu o Endrick decidir, mas como um todo, o Yamal teve a segunda melhor nota no Bernabéu. O jogador que talvez mais chamou a atenção naquele dia e mostrou pro mundo que em jogos grandes, sejam eles de seleções ou de clubes, ele estava pronto. Isso porque ele já vinha quebrando recordes no Barcelona, foi ganhando seu espaço pouco a pouco, e em data FIFA, atrás de data FIFA, ele foi se consolidando como um dos melhores jogadores ofensivos da Espanha. Tem o Nico Williams também, que funcionou como uma dupla muito grande para ele, e apesar dos dois chegarem meio baleados para a Copa de 26, vão ser uma dupla muito forte, assim como foram na Euro 2024. E isso já fazem 2 anos. Os dois eram ainda mais jovens que hoje, jogando seu primeiro torneio. Ah, lembrando que esse vídeo foi gravado há um mês antes da Copa começar, isso? Um mês, exatamente. Há um mês. Tá? Entre seleções, e se a gente for lembrar de cabeça o que aconteceu, a Espanha apresentou o melhor futebol desde o começo, mereceu o título totalmente, mas falando das individualidades, eles não venceriam sem o Lamine.
Até por essa questão de idade, era aceitável que não colocaram a Espanha como um dos favoritos, mas eles ganharam esse posto dentro de campo. Na estreia, onde muitos de novo podiam dizer que o Lamine podia sentir o jogo, já deu uma assistência. E acima de tudo isso, aquela Eurocopa ficou marcado pelo diferencial que ele trouxe. Se antes a Espanha era conhecida pela sua posse de bola, tic-tac e controle do jogo, Lamine trouxe verticalidade, o drible e uma velocidade absurda nas transições. E até quando ele precisou ser decisivo num estágio ainda maior, ele foi. Imagina agora nos Estados Unidos. Contra a França na semifinal foi provocado pelo Rabiot, confronto extremamente difícil contra uma das seleções mais fortes do planeta, e ele vai lá e resolve com um golaço absurdo. Qualquer jogador comum tentaria simplificar, mas ele fez o contrário, chamou a responsabilidade, o que em uma Copa do Mundo faz total diferença. E não se existem dúvidas que ele seja capaz disso de novo. Afinal, também colaborou com uma assistência pro Nico Williams, terminando a Euro com 1 gol e 4 assistências. E o título? Já aprovado e esperado uma temporada melhor ainda. E ele não decepcionou. A temporada 2024-25 do Lamine é surreal. Tem que ser considerado também o ano que fez o Rafinha, jogou muito mesmo, mas nos maiores jogos, ou melhor, nos jogos de maior holofote da temporada, em muitos momentos, o Yamal pareceu ser o cara do jogo, o cara do Barcelona. Não importava se era a semi da Champions, jogo contra o Real Madrid, antes dos 18 anos, era praticamente impossível ver o Yamal ser anulado. Óbvio que isso já aconteceu na carreira dele, mas naquele momento parecia que ele só tava crescendo e não parava. Fez jogos impressionantes contra a Inter na semi da Champions, não chegou à final, mas foi mais uma pena do que qualquer coisa. Ele merecia, o Rafinha merecia, o Barcelona merecia. Mas não aconteceu. Lembra muito o Neymar, mesmo assim, ele lembra muito positivo. Muito. Agora, a gente também tem que olhar os jogos que ele foi mal e os jogos que ele foi parado. Tá falando de seleção, o ciclo continuou excelente, continuou vencendo jogos, chegou na final da Nations, só que aqui ele foi um pouco mais arrogante do que deveria. Contra a França ele provocou, mas ele fez. Partidaça dele num jogaço de 5-4, 2 gols que ajudaram muito a classificar a Espanha, e mais que tudo isso, um sinal importante de protagonismo foi ele ter sido o batedor do pênalti aquele dia. Se no Brasil o jovem é obrigado a passar a bola pro outro, na Espanha o Yamal já tem status e responsabilidade o suficiente. E isso já faz um ano. Tudo ótimo, tava na final, mas ia trombar o Nuno Mendes. Portugal segura a Espanha naquela decisão, Yamal não consegue arrumar nada e viu outro cara decidir. A grande derrota dele com a camisa da Espanha, o que olhando adiante não dá pra considerar totalmente ruim, porque vai ser o terceiro torneio dele com a seleção, um ele ganhou e o outro ele chegou na final, ou seja, ele sabe os caminhos e o time tá um pouco mais experiente. Mas voltando pro ego, Yamal provocou o Cristiano e não cumpriu. E a vida pessoal dele começou a chamar atenção após esse momento. Muitos argumentavam que ele insistia em ser Neymar, tendo exemplos tão bons no Barcelona, e antes de jogos decisivos, por mais de uma vez ele provocou seus adversários. E sim, você pode ver isso ou como arrogância ou como personalidade. Em uma Copa do Mundo, um jogador que pede a bola, que busca o embate, que provoca o lance decisivo, é sempre um diferencial. Às vezes, pode dar errado, claro. As coisas podem simplesmente não acontecer, mas só de ter um jogador que busca tentar desequilibrar já é um indicativo melhor. Rapidinho, uma observação aqui muito off e a mal. O Olise, antes da Copa do Mundo, ele foi perguntado, continua achando que ele foi escrotinho? Continua. Ele foi perguntado sobre jogador de cada país ali para a Copa do Mundo, né? Jogador de cada seleção para uma Copa do Mundo. Aí foi perguntado para ele poder citar algum jogador da seleção brasileira. Ele disse que para ele não tinha nenhum para poder citar. A pergunta era sobre os jogadores da Copa do Mundo, que queriam jogar essa Copa do Mundo, né? Ele não teve ninguém para citar da seleção brasileira. Para mim, o Vinícius Júnior fez uma Copa legal. O Bruno Guimarães, apesar do pênalti perdido, fez uma Copa legal. O Matheus Cunha fez uma Copa legal. Mas agora eu tô parando para analisar aqui o que o Olise fez. Entendeu? Foi arrogante? Foi arrogante. Perninha? Foi perninha. Mas aí que tá. Aí quando a bola rolou? Olha quantos jogos ele decidiu pra França. O Brasil saiu nas oitavas de final, né? Off Yamal. Yamal esse, que já tá com a França na semifinal da Copa do Mundo. Sabe quando é que eu vi o Brasil jogar na semifinal de Copa do Mundo? Foi 14? 14 foi semifinal, aquilo ali? O 7-1 foi uma semifinal? Enfim, melhor esquecer, vambora. Como ele chega para essa Copa? Aqui a gente tem um problema não só dele, mas como da Espanha também. Muitos jogadores sofreram com lesões e o Yamal já vem sofrendo com elas há um tempo. O principal problema disso é meio na cara, porque desde que ele surgiu, fez muito, com apenas 17 anos já tinha 100 jogos no profissional. E antes dessa Copa, sofreu outra lesão que inclusive pode tirar ele dos primeiros jogos do Mundial. E como ele vai voltar, a que nível ele vai voltar, isso é uma incógnita. No ano atual, os números do Yamal até aumentaram, se tornou camisa 10 do Barcelona, fazendo grandes partidas, mas tem alguns problemas como essa parte das
das lesões. Teve os problemas no pubis durante a temporada, o que é um risco pensando em Copa, porque talvez o jogador que mais possa parar o Yamal nesse momento seja ele mesmo. Mas tá, dito isso, a gente tem que se aproximar da Espanha e entender o que ele precisa para ganhar a Copa e o que isso significaria. Mesmo o time espanhol podendo estar sem ele, não deve ser um problema os jogos contra Cabo Verde ou contra a Arábia Saudita. E já contra o Uruguai, mesmo com um ritmo menor, ele já pode fazer uma certa diferença. Depois a parte do mata-mata é mais difícil de prever, mas ele... Amigo, não venceu Cabo Verde, tá? A Espanha não venceu Cabo Verde, meu amigo, só pra te avisar, não venceu. Venho do futuro pra te trazer essa informação. Vai estar do lado, provavelmente, se passar em primeiro, de França e de Alemanha, podendo pegar um dos dois só na semifinal, o que significa que ele teria pelo menos 3 jogos aí para poder pegar um ritmo. Se a gente olha pro elenco da Espanha, é um meio campo muito forte, jogadores de um nível muito alto, e na parte da frente também tem peças que podem ser decisivas por momentos. Mas o que é interessante é que a responsabilidade de decidir, ou o cara desse time, tem só 18 anos e se chama Lamine Yamal. Nos jogos grandes, quem vai ser procurado será ele, e se a França é hoje talvez a grande favorita pelo elenco plural que tem, pelo nível da sua parte ofensiva, se tem um cara candidato a destruir os franceses sozinho, esse cara é o Yamal. Agora vamos lá, põe na sua cabeça, dia 19 de julho, o Yamal com a taça da Copa do Mundo. O que isso ia mostrar pra gente? Vamos primeiro tentar comparar com outros caras. Faltam 6 dias, a que tá? De nível acordo isso ia com colocar o dia que ele? eu tô Primeiro o gravando Pelé. isso aqui. Óbvio, o tamanho dele não se compararia, mas em questão de idade, o Pelé venceu a Copa muito jovem, assim como seria com o Lamine. E o Yamal viveria isso no momento de um poder de mídia maior, o que o tornaria ainda mais uma super estrela do Mundial. Olhar pro Messi também é uma boa comparação, já que os dois surgiram do Barcelona e se tornaram camisa 10 do clube. O Messi pela Argentina só conseguiu vencer aos 35 anos. Óbvio que pro Yamal igualar o Messi no Barça, ele vai ter que fazer muitas coisas, mas por seleções, se ele vence essa Copa do Mundo, já é um baita começo. Ronaldo, de novo, não tô comparando o tamanho dos dois e nem contexto da conquista, apenas o título frio mesmo. O Ronaldo venceu 2 Copas, a primeira praticamente da mesma idade do Yamal. A diferença aqui seria que o Lamine teria um ponto de partida muito bom, assim como o do Fenômeno, mas como já protagonista. Aí a gente tem uma das melhores... Pera aí, a Copa de 94 o Ronaldo não jogou. Pera aí, calma, que 94 o Ronaldo não jogou, ele foi pra Copa, mas não jogou, tá? Não jogou. Melhores comparações, que é com o Mbappé, que seria até interessante para os El Clássicos depois. Porque o ditador venceu aos 19 anos de idade. Resultado gigante, não tem nem o que discutir, foi um dos protagonistas da França que venceu o bicampeonato. Mas se o Yamal vence a Copa, ele não é um dos protagonistas da Espanha, ele é o grande protagonista. E lá se sabe o que vai ser das próximas que ele jogar. Olhando para caras como Neymar ou como Cristiano que nunca venceram, ele quebraria essa barreira muito jovem, podendo até ganhar mais uma em algum momento. Eu vejo muito o Yamal com o mesmo brilho que eu vi o Neymar em 2014, tanto o cabelo, quanto a chuteira, quanto o nível de jogo, o estilo de jogo. O Neymar naquela Copa fez 4 gols, agora... mas o Yamal tem mais material humano do lado dele para poder ajudar ele a ganhar uma Copa do que o Neymar tinha, né? Do que o Neymar sempre teve. A única Copa que o Neymar teve material humano para poder ajudá-lo a vencer foi a Copa de 2010, que ele não foi... As únicas, né? As únicas. A Copa de 2010, que ele não foi, e a de 18. 22 eu acreditei, também acreditei. Mas as que estavam mais palpáveis para o Neymar poder vencer era a Copa de 2010, que ele não foi, e a Copa de 2018. Eram aquelas ali. Quantos gols o Yamal vai fazer em 2026? Não sei. E outra comparação que a gente tem que fazer é o que o Yamal se tornaria para a Espanha. Porque em toda a história do país, só uma Copa foi vencida. O século, para ser sincero, é bem vitorioso, mas em 2010 o time era mais coletivo. Não que esse não seja, mas pensando num cenário onde a Espanha vence com o Yamal de protagonista, ele seria o grande nome, a grande cara desse título, algo que em 2010 não aconteceu. Se você for pensar no maior protagonista, dá pra falar do Xavi, do Iniesta, do Casillas, do Davi Villa, mas é mais sobre o conjunto. Aqui seria um pouco diferente, o que não tornaria o Yamal o maior jogador da Espanha, bem longe disso, mas colocaria ele numa boa posição pra lá na frente brigar como o maior jogador da história do país. Óbvio que a gente tem que pensar nas partes ruins também, porque o Yamal ia voltar com uma arrogância absurda que nada mais justo. Pensando em futuro, se ele ganha a Copa de 26, será ainda a sua primeira participação e tentando colocar isso numa possível longa carreira, aos 35 ele jogaria sua quinta, em 2042, podendo assim vencer mais de uma. Peraí, vamos pro Barcelona, porque pelo seu clube no cenário nacional ele já venceu. É o atual campeão da La Liga e um jogador que o mundo todo teme na Champions. Mas se ele volta na temporada que vem com uma taça de Copa do Mundo no currículo, seu status muda ainda mais. O camisa 10 do time agora teria ainda mais apelo
nível nacional e internacional, o peso da responsabilidade nunca foi muito grande para ele. Em jogos grandes ele sempre costumou aparecer, mas agora ele estaria mais consolidado e praticamente o único título que faltaria seria uma Champions, que ele teria muitos anos para conquistar. Falando de bola de ouro, esse ano o Yamal não tá tão cotado assim, porque caiu nas quartas da Champions e tem outros jogadores que fizeram uma temporada melhor, mas se ele ganha a Copa, faz vários gols, talvez até um gol na final, ele entra de novo nessa briga com certeza. Sendo que na última temporada ele já ficou em segundo, o que me faz perguntar o que faltaria pro Yamal na carreira se ele ganhar a Copa. Só a Champions. Talvez a gente pudesse com isso ver cada vez mais a neymarificação do Yamal. A parte da fome de títulos pode ser um problema, assim como as lesões que ele pode ter pela carreira prematura que teve. Calma, isso é um papo muito aprofundado, vamos fazer mais simples. Se o Yamal vence a Copa do Mundo, ele não muda só o tamanho do seu país com o bicampeonato, mas muda também o seu status como jogador. Já tratamos o Yamal como realidade há algum tempo. Ele já não é mais uma futura estrela, ele já é uma estrela. Mas se ele vence a Copa do Mundo de 2026, não estaremos apenas vendo os primeiros anos de um dos maiores da história. Estaremos vendo um dos capítulos mais bonitos da página de craques só no seu começo. Vídeo brabo, absurdo. Inclusive, o Yamal, falando dele e Neymar, cara, pra mim é o jogador. Pra mim é um exemplo assim de. Não vou falar que ele é uma cópia do Neymar, mas é um exemplo de comparação de nível, de plástica, de gesto técnico mais preciso que eu vi de um jogador pro outro. É muito igual, mano. É muito igual. Eu vi uma vez um vídeo aqui do Yamal, misericórdia. É idêntico o Neymar jogando. Irmão, é idêntico, 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 idêntico. Não é cópia, não vou falar que é cópia, mas, pô, absurdo. Vamos ver como é que vai ser essa história, como é que ela vai terminar. Graças a Deus estamos presenciando.